Era uma vez, no Japão, um samurai errante que gostava de matar. Ele admirava sua espada, uma espada amaldiçoada chamada Muramasa. A espada amaldiçoada foi roubada por Ismail, um criminoso que era dono de uma organização chamada Vala, uma organização maligna que trabalhava nas sombras para produzir uma vacina chamada NH-25. Uma noite, em um prédio abandonado, uma criança estava brincando sozinha quando ouviu um barulho do lado de fora. Quando olhou para fora, viu um grupo de gangsters liderados por Ismail atirando em 4 homens. Naquele momento, Ismail conseguiu pegar um baú de pedra que continha a espada Muramasa. No entanto, o garoto foi visto e os homens de Ismail imediatamente o capturaram. Mas, felizmente, naquele momento, Handel, um homem vestindo um traje de couro com uma máscara de asfalto preta, apareceu e imediatamente derrotou os homens de Ismail. Ismail, vendo que seus homens haviam sido derrotados por Handel, decidiu ir embora, pois estava mais preocupado com a segurança de sua espada Muramasa do que em ter que lutar contra Handel. Handel conseguiu salvar o garoto que havia desmaiado. Depois de acordar, o garoto ficou confuso quando viu Handel. Vendo que o garoto precisava de ajuda, Handel o levou imediatamente ao hospital para tratá-lo e, sem dizer uma palavra, o deixou. Na sede de Handel, Handel adicionou Ismail à lista de procurados. Quando Handel estava prestes a descansar, ele viu uma foto de sua família morta e começou a se lembrar de suas perguntas sobre a morte de toda a sua família por Vala, um lugar onde ele trabalhava, o que o fez sentir um profundo sentimento de culpa. Esse sentimento o transformou em Handel, um anti-herói, que foi possuído por Marla, uma mulher que permaneceu em sua mente e o culpou pela morte de sua família. Depois de despertar do sono, Handel imediatamente começa a treinar duro, motivado pelo passado sombrio da morte de sua família. Em outro lugar, Ismail recebeu a visita de Fugu e de 2 cientistas loucos chamados Jirt e Roche, que pediram seres humanos para usarem experimentos. Só que tudo o que eles precisavam era de um corpo saudável, não de um cadáver. Ao ouvir isso, Ismail ordenou que Fugu encontrasse um homem que não tivesse família. Mais tarde, como líder da Vala, Ismail se reuniu com jornalistas em seu escritório e os induziu a explicar que Handel era um terrorista que havia espancado seus funcionários. Ele disse que os civis também poderiam se tornar vítimas. Embora a declaração de Ismail tenha sido questionada por uma jornalista chamada Nina, que viu Handel ajudando um menino a chegar ao hospital, Ismail negou o fato. Nina então perguntou sobre a vacina NH-25 produzida pela Vala, mas Ismail preferiu não responder, ameaçando-a por fazer muitas perguntas. Ismail então encontrou Fugu que estava olhando para o baú de pedra, que ainda não podia ser aberto. Por outro lado, Nina, que estava fazendo um relatório sobre Handel, recebeu uma nova pista de seu superior sobre o aparecimento de Kurika, um ex-membro da Vala que havia desaparecido há muito tempo. Enquanto isso, na casa de Ismail, um homem estava sendo interrogado por Ismail. Ismail contou ao homem a história de Edward Cox, seu avô, o fundador da Vala. Edward era originalmente um estrangeiro que se tornou um gangster honrado depois de derrotar com sucesso todas as gangues rivais. Obcecado pela vida eterna, ele se mudou para os Estados Unidos para realizá-la, construindo a Vala. Depois de contar tudo isso ao homem, Ismail o matou de repente e imediatamente pediu a Jirt e ao cavalo que fizessem o experimento no homem. Embora o homem tivesse sido trazido pela morte, ele sofreu tanto que Fugu acabou matando-o novamente. Ismail ficou desapontado porque a dose administrada era muito alta. Depois disso, Ismail avisou seus homens que estavam prestes a sair que Handel os confrontaria, portanto, eles deveriam ter cuidado. Na verdade, Handel apareceu e o sabotou atirando nos pneus do caminhão até que ele capotasse. Mas, quando Handel se aproximou do caminhão, foi subitamente esfaqueado por um dos homens de Ismail até cair. Mas, em vez de morrer, Handel se levantou novamente, mas dessa vez controlado por Marla. Handel matou brutalmente todos os homens de Ismail presentes. Descobriu-se que, durante a brutalidade de Handel, Ismail e Fugu o haviam observado por meio de uma câmera secreta instalada em um dos homens. Ismail queria saber o segredo do poder de Handel. Por isso entrou em contato imediatamente com o chefe de polícia e o subornou para difamar Handel como vilão, munido de provas de filmagens de Handel batendo em seus homens. O chefe de polícia disse então que Kurika estava de volta à cidade. Ismail imediatamente ordenou que seu braço direito, Uski, prendesse Kurika, que acabará de chegar à estação ferroviária. No entanto, Nina testemunhou o fato. Nina, que não acreditava em todas as declarações de Ismail, foi ao encontro de Handel. Ela lhe perguntou o que ele queria dizer com suas ações contra Vala durante todo esse tempo. No final, ele deu a Handel uma pista sobre Kurika, que tinha acabado de ser sequestrada. Enquanto isso, na casa de Ismail,
Kurika estava sendo usada como cobaia para o soro NH-25. Ao contrário do homem anterior, que havia sentido fortes dores, Kurika voltou à vida sem nenhum efeito colateral, de modo que Gert e Roche receberam ordens de Ismail para produzir o soro em 2 dias, enquanto Kurika seria morto novamente de qualquer forma. O garoto foi levado a um pier para ser afogado, mas, a caminho do pier, Nina o seguiu secretamente e entrou em contato com a polícia. Naquele momento, Handel apareceu na frente de Ismail. Então começou uma briga entre os dois. Felizmente, embora Handel tenha sido encurralado por Ismail, a polícia chegou, forçando Ismail e seus homens a fugir dali, enquanto Handel imediatamente pulou no mar e resgatou Kurika. Ele então o levou para seu quartel-general, embora inicialmente quisesse matá-lo porque ele fazia parte da vala. No quartel-general, Kurika criticou a maneira inesperada de Handel destruir Vala. Então Handel lhe deu parte do dinheiro que tinha para se armar e preparar um plano mais maduro para combater Vala. Por fim, Kurika transformou o quartel-general de Handel em um quartel-general repleto de tecnologia avançada e armas de fogo, além de um carro especialmente modificado para Handel. À noite, Nina se encontrou com Handel e explicou a ele sobre a suspeita de que a vacina NH-25 poderia transformá-lo em um viciado em drogas. Ele temia que o soro acabasse circulando amplamente na sociedade. Na casa de Ismail, Gert e Roche estavam prontos para usar o soro. Ismail então foi ver um freezer onde seu avô Edward Cox estava criopreservado. Eles começaram seus experimentos. Depois de ligar todos os dispositivos e injetar o soro em Edward, ele voltou à vida. Nina foi vista entrando sorrateiramente no quartel-general da vala. Então Handel e Kurika, que a viram no CCTV, a seguiram imediatamente. Enquanto isso, no laboratório, após ouvir a explicação de Girt de que o revival de Edward ainda estava instável, Ismail cumprimentou seu avô com grande respeito. Infelizmente, porém, em vez de cumprimentar seu neto calorosamente, Edward não parecia se importar com Ismail, mesmo depois de ele ter lhe mostrado a espada de madeira de brinquedo. Nina entrou sorrateiramente no prédio, sem saber que estava sendo observada pelos homens de Ismail. Ela imediatamente procurou os documentos que comprovavam o soro experimental. Ao mesmo tempo, foi mostrada a Edward a caixa que continha a espada Muramasa, que ainda não podia ser aberta. Acontece que Edward sabia que seu sangue era a chave para abrir a caixa, então ele imediatamente derramou seu sangue. Depois de obter a prova necessária, Nina acidentalmente derrubou as prateleiras, alarmando os guardas presentes. Quando ela foi encurralada por Uski e os outros, Handel apareceu do telhado para que Nina pudesse escapar enquanto Handel lutava contra o homem de Ismail. Ismail ordenou que seus homens confrontassem Handel, mas eles foram facilmente derrotados por Handel, que estava sob o controle de Marla. Nina imediatamente entrou em contato com a polícia e relatou que Vala havia sido atacada por Handel. Então o chefe de polícia, que havia sido subornado por Ismail, entrou em pânico e ordenou que suas tropas invadissem Vala. Dentro do prédio, Handel, que estava sob a influência de Marla, acabou lutando com Fugu. Fugu decidiu fugir de Handel. Enquanto isso, no escritório de Ismail, a espada Muramasa estava finalmente nas mãos de Ismail, mas era forte demais para ele. Fugu, que chegou logo em seguida, explicou imediatamente que Handel não poderia ser detido. Handel entrou na sala onde Edward estava descansando. Quando Edward viu Handel, ele imediatamente pegou uma faca para esfaqueá-lo, mas o tubo de soro, que era sua fonte de vida, se soltou por ser muito curto e ele caiu no chão. Handel pegou facilmente a faca em sua mão e o deixou morrer. Naquele momento, Ismail e Fugu apareceram por trás da porta. Ismail, vendo que seu avô estava morto, pegou Fugu e injetou em Handel uma seringa com seu soro experimental. Handel foi imediatamente levado para Gert e Roche e seu corpo foi examinado para descobrir a origem de seus superpoderes. Ismail, que suspeitava que os poderes de Handel vinham de sua máscara, ordenou que Girt e o cavalo a removessem. Mas, apesar de tentar vários métodos, a máscara ainda permaneceu, deixando Ismail ainda mais confuso. Enquanto isso, Handel, ainda inconsciente, encontrou Marla em sua mente, que novamente o culpou pela morte de sua família. Marla bateu nele, fazendo seu corpo tremer. Girt explicou que a força de Handel poderia vir da dor. Então Ismail imediatamente ordenou que Fugu preparasse seu ringue de luta para torturar Handel. Enquanto carregava a espada Muramasa, Ismail finalmente confrontou Handel, que acabará de acordar, mas antes de torturar Handel, Fugu foi repentinamente apontado por Uski, porque Ismail sabia que Fugu era descendente do proprietário original da espada Muramasa e estava tentando roubar a espada. Embora Fugu tenha explicado que queria se apoderar da espada para destruí-la por causa do poder maligno contido nela, Ismail não se importou, pois era isso que ele queria.
Smiley confrontou Handel e começou a torturá-lo, mas Marla havia se levantado e começou a lutar contra Smiley. A espada quebrou depois de atingir a máscara impenetrável de Handel, e com a espada quebrada, Handel conseguiu encurralar Smiley e, por fim, perfurou Smiley com a espada quebrada. Após o encontro mortal, Fugu se aproximou de Handel. Handel entregou a espada Muramasa quebrada a Fugu para que ele a mantivesse em segurança e não fosse parar nas mãos da pessoa errada novamente. Depois disso, ele fugiu do prédio e Usuke fez com que todos o seguissem. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.